A vida humana é permeada por sinais e advertências divinas que muitas vezes aparecem em momentos cruciais. Assim como as cidades de Sodoma e Gomorra receberam sinais claros de Deus antes da sua destruição, também somos chamados, hoje, a perceber as mensagens que nos são enviadas. Esses sinais podem se apresentar de diversas formas: uma reflexão interna, um versículo da Bíblia que toca o coração, ou até situações em nossas vidas que nos desafiam a agir de maneira mais alinhada à vontade divina. A história de Sodoma e Gomorra serve como um exemplo do que acontece quando as pessoas ignoram esses sinais e optam por viver de maneira egoísta e imoral. Na atualidade, as escolhas que fazemos, tanto individualmente quanto coletivamente, têm um impacto direto em nossa sociedade. As advertências de Deus, embora muitas vezes sutis, são oportunidades para corrigirmos o nosso caminho antes que o mal se instale. A primeira ação importante nesse processo é o autoconhecimento e a autoavaliação. Precisamos estar em constante vigilância sobre nossas ações, pensamentos e intenções. A Bíblia nos orienta: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O homem colherá o que semear. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Este versículo nos lembra que as nossas escolhas têm consequências, e que viver uma vida moral e ética não é apenas uma questão de se fazer o bem, mas de entender que nossas atitudes podem afetar o mundo à nossa volta. Nosso chamado é para viver de maneira que construa a comunidade e não que a destrua. A moralidade não deve ser apenas um conceito abstrato, mas algo que se reflete em nossas ações diárias. O voluntariado, a generosidade, a consideração pelos outros e a sinceridade em nossas interações são exemplos de atitudes que podem transformar positivamente a sociedade. Mas, para que isso aconteça, é necessário viver com empatia e compaixão, priorizando o bem-estar do próximo acima dos próprios interesses. Em um mundo onde o egoísmo e a indiferença parecem predominar, é fundamental que a vida cristã seja vivida de maneira prática, não apenas como uma crença ou uma declaração de fé, mas como um estilo de vida ativo e transformador. Além disso, os sinais que recebemos não são apenas externos, mas também internos. Através da oração, da meditação na Palavra de Deus e do exame diário de nossa vida, podemos discernir quando estamos nos afastando de Deus e quando estamos alinhados com Sua vontade. O pecado muitas vezes começa de maneira oculta, silenciosa, e cresce até se manifestar de forma visível e destrutiva, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Ignorar os sinais de advertência de Deus pode levar a uma vida de pecado oculto, onde as escolhas erradas são justificadas e as consequências ignoradas. A Bíblia nos adverte sobre isso constantemente, alertando-nos a não seguir o caminho do pecado deliberado, mas a andar pela reta justiça, como Jesus nos ensinou. Em nossa caminhada de fé, devemos ser vigilantes sobre as pequenas escolhas que fazemos diariamente. Como o povo de Sodoma, muitas vezes podemos nos deixar levar por um falso senso de segurança, achando que nossas ações não têm impacto. Contudo, Deus vê todas as coisas, tanto as boas quanto as más. Ele nos chama para refletir sobre nossas vidas e para corrigir o curso sempre que necessário. Cada momento de reflexão, cada decisão feita com base em princípios cristãos, é uma chance de alinhar nossa vida com os caminhos de Deus. Finalmente, o primeiro passo para a retidão é estar consciente de nossas falhas e limitações, buscando a transformação contínua que vem de um relacionamento sincero com Deus. Quando nos afastamos desse relacionamento, quando ignoramos os sinais de advertência, estamos à mercê de uma vida de declínio espiritual, como aconteceu com as cidades de Sodoma e Gomorra. Portanto, devemos sempre permanecer alertas, atentos aos sinais e dispostos a corrigir nossos caminhos, para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus e promover um mundo mais justo, compassivo e ético. Nos tempos antigos, como narrado nas Escrituras, a integridade era um dos pilares fundamentais de uma vida justa. Nas histórias bíblicas, encontramos exemplos de pessoas que, mesmo em meio às adversidades, se mantiveram firmes em seus princípios, guiados pela fé e pela verdade divina. O exemplo mais claro disso é o de Abraão, que, mesmo diante da destruição de Sodoma e Gomorra, não hesitou em interceder por essas cidades, demonstrando uma integridade inabalável em seu relacionamento com Deus. A integridade, em seu núcleo, significa ser inteiro, coerente e fiel aos princípios de Deus em todas as áreas da vida, mesmo quando ninguém está observando. Provérbios capítulo 10, versículo 9 nos ensina: quem anda em integridade anda seguro, mas quem perverte os seus caminhos ficará conhecido.
Esta passagem nos lembra que, ao vivermos com integridade, seguimos o caminho seguro, o caminho que nos conduz à harmonia com Deus e ao bem-estar coletivo. No entanto, quando desviamos desse caminho e cedemos às tentações do mundo, estamos mais vulneráveis e nos distanciamos do propósito divino. A vida cristã exige que sejamos exemplo para os outros. Não se trata apenas de falar sobre integridade, mas de viver de acordo com ela, dia após dia. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus nos lembra: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Essa citação ressalta a importância de nossa vida refletir a luz de Cristo. Nossas ações, nossas palavras e até mesmo nossos pensamentos devem ser um reflexo da integridade de Cristo. Se as pessoas ao nosso redor não virem em nós um exemplo de vida reta, de fidelidade e de bondade, estaremos falhando em cumprir nossa missão de ser luz neste mundo. Integridade não é apenas uma questão de comportamento ético, mas também de ser fiel às nossas responsabilidades e compromissos, especialmente quando se trata de nossa fé. Muitas vezes, enfrentamos situações difíceis que testam nossa disposição para agir de acordo com os ensinamentos de Cristo. A tentação de ceder à pressão social, de desviar-se do caminho da verdade ou de adotar atalhos moralmente questionáveis pode ser grande. Mas, como cristãos, somos chamados a ser fiéis, mesmo quando isso nos custa algo importante. Exemplos de vida cristã são vitais para que possamos compreender como viver de forma íntegra. Um dos maiores exemplos que temos é o próprio Jesus Cristo. Ele viveu uma vida perfeitamente reta, seguindo a vontade de Deus em todas as situações. Sua vida foi um modelo para todos nós, mostrando que a verdadeira integridade vem de viver em completa obediência a Deus. João capítulo 14, versículo 6 nos recorda das palavras de Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim como Jesus foi exemplo de integridade em todas as suas ações, também somos chamados a seguir seus passos, vivendo uma vida de verdade e justiça. Para sermos exemplos de integridade, também precisamos ser transparentes em nossas ações. Quando nos encontramos em situações onde nossa fé é desafiada, é essencial que respondamos de maneira honesta, sem esconder nossos erros, mas buscando corrigir nossas falhas com sinceridade. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, a Bíblia nos ensina: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O processo de ser íntegro não é sobre ser perfeito, mas sobre ser disposto a corrigir-se e a retornar ao caminho de Deus sempre que nos afastamos dele. O mundo, muitas vezes, pode nos tentar a viver de maneira oposta à integridade. Os padrões do mundo podem ser diferentes dos princípios que Deus estabelece, mas, como cristãos, devemos escolher a integridade, mesmo quando isso significa estar em desacordo com as normas sociais. A Bíblia nos adverte contra a conformidade com o mundo em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viver de acordo com os padrões divinos pode nos levar a escolhas difíceis, mas sempre valerá a pena. Finalmente, a integridade também envolve tomar decisões difíceis que estejam em conformidade com a vontade de Deus, especialmente quando a tentação de desviar-se do caminho de retidão é grande. Seja no trabalho, em casa, nas relações interpessoais ou em qualquer outra área da vida, a verdadeira integridade se revela na maneira como escolhemos agir quando ninguém está olhando. Como em Hebreus capítulo 4, versículo 13, nos é lembrado: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Integridade é, portanto, uma questão de ser fiel a Deus em todos os aspectos da vida. Ao escolher viver com integridade, refletimos o caráter de Cristo para o mundo, e somos usados por Deus como testemunhas de sua verdade e amor. O relato das cidades de Sodoma e Gomorra é um dos mais sombrios e significativos na Bíblia. Essas cidades, antes prósperas, tornaram-se exemplos de decadência moral e espiritual, destruídas por Deus devido à grande quantidade de pecados ocultos que dominavam a vida de seus habitantes. O declínio moral de Sodoma e Gomorra é um aviso para a humanidade de como os pecados ocultos e o afastamento da verdadeira espiritualidade podem corromper uma sociedade inteira. Este tema é relevante não apenas para os tempos antigos, mas também para os dias atuais,
onde muitos ainda negligenciam a importância de viver de acordo com os princípios divinos. Gênesis capítulo 18, versículo 20, nos relata que o clamor contra Sodoma e Gomorra é grande, e o seu pecado é muito grave. Essa passagem revela que os pecados dessas cidades não eram apenas óbvios, mas também profundamente enraizados, ocultos sob a aparência de uma vida próspera e bem-sucedida. Embora a riqueza e o status social parecessem ser símbolos de sucesso, havia uma imensa corrupção escondida. As pessoas viviam de maneira egoísta, buscando satisfazer suas próprias vontades sem consideração pelos outros ou pelos valores morais. Este é um claro exemplo de como os pecados podem se esconder por trás de uma fachada de prosperidade. O pecado oculto se refere às ações e atitudes que são escondidas do olhar humano, mas que não escapam à percepção de Deus. Em muitas ocasiões, as pessoas podem viver de maneira externa correta, mas seus corações e mentes estão distantes de Deus. O pecado de Sodoma e Gomorra era exatamente esse. As atitudes de egoísmo, imoralidade e idolatria estavam camufladas por uma aparência externa de sucesso. Essa duplicidade é o que levou à sua condenação. Em Ezequiel capítulo 16, versículo 49, é dito que eis que esta foi a iniquidade de tua irmã Sodoma. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade tiveram ela e suas filhas, e não ampararam a mão do aflito e do necessitado. Este versículo revela que, apesar de toda a abundância, a falta de compaixão e de justiça social foi uma das principais razões para o castigo divino. A Bíblia não se limita a listar os pecados visíveis de Sodoma e Gomorra, mas vai além, destacando os pecados ocultos que estavam arraigados nas atitudes do coração e nas ações secretas. Muitas vezes, o pecado mais prejudicial não é aquele que é visível a todos, mas o que está escondido nas intenções e no comportamento privado das pessoas. Mateus capítulo 5, versículo 28, nos lembra: Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aqui, Jesus enfatiza que o pecado começa no coração e pode se manifestar de maneiras ocultas, longe dos olhos da sociedade. Os pecados ocultos em Sodoma e Gomorra também estavam ligados à imoralidade sexual, violência e corrupção generalizada. A cidade havia se tornado um símbolo de perversão e desrespeito aos princípios divinos. A tentativa dos homens de Sodoma de abusar dos anjos enviados por Deus para salvar Ló, Gênesis 19, 4-5, é um exemplo claro de como os pecados de imoralidade sexual e violência estavam profundamente enraizados na cidade. Esses atos não eram apenas visíveis, mas também representavam um espírito de rebeldia e desprezo pela ordem divina. É importante refletir sobre como os pecados ocultos e a decadência moral afetam não apenas os indivíduos, mas também a coletividade. O pecado individual pode se espalhar como uma doença, contaminando uma sociedade inteira. As cidades de Sodoma e Gomorra eram exemplos disso. O pecado não era apenas uma falha pessoal, mas um reflexo de um sistema social e moral corrupto, onde os valores divinos haviam sido completamente ignorados. Provérbios capítulo 14, versículo 34 nos lembra: A justiça exalta as nações, mas o pecado é a vergonha dos povos. Este versículo aponta para a maneira como a justiça, quando aplicada, eleva uma nação, enquanto o pecado traz vergonha e declínio. A sociedade de Sodoma e Gomorra, ao se afastar da justiça divina e permitir que os pecados ocultos dominassem, experimentou a destruição. O julgamento de Deus sobre essas cidades foi inevitável, pois elas haviam ultrapassado o limite da paciência divina. O que isso significa para nós hoje? O declínio moral de Sodoma e Gomorra serve como um forte lembrete de que os pecados ocultos, como a ganância, a imoralidade sexual, o egoísmo, a falta de compaixão e a injustiça, não são apenas questões pessoais, mas coletivas. Quando esses pecados se tornam aceitáveis em uma sociedade, o declínio moral é inevitável. O exemplo de Sodoma e Gomorra nos ensina que, quando a corrupção espiritual e moral atinge um ponto de não retorno, a destruição pode ser certa, mas também há esperança de redenção para aqueles que se voltam para Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo 28, Paulo escreve: E, como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento reprovável, para fazerem coisas que não convêm. Este versículo ilustra como a rejeição de Deus e a permissão para que o pecado ocupe as profundezas do coração podem levar a uma degradação moral irreversível. No entanto, mesmo em meio à decadência, como aconteceu com Ló,
existe a possibilidade de salvação para aqueles que buscam a verdade e se arrependem de seus pecados. Portanto, os pecados ocultos que contribuíram para o declínio de Sodoma e Gomorra são um aviso claro para os cristãos de hoje. Precisamos examinar nossas vidas, eliminar as áreas ocultas de pecado e buscar viver de acordo com os padrões morais e espirituais de Deus. Somente assim poderemos evitar a queda espiritual e contribuir para a construção de uma sociedade justa e íntegra, que honra a Deus em todas as suas ações. Vivemos em um mundo onde as forças da decadência moral e espiritual são evidentes. O declínio de Sodoma e Gomorra serve como um poderoso lembrete de como o afastamento de Deus e a falta de uma verdadeira conexão espiritual podem levar ao colapso de uma sociedade. A conexão espiritual é essencial para que possamos viver com propósito, discernir os desafios que surgem em nosso caminho e agir de maneira ética, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar em ruínas. Nos dias de hoje, como então, os desafios de viver de forma justa e íntegra são grandes, mas a verdadeira conexão com Deus nos dá força para resistir a essas tentações. Gênesis capítulo 18, versículo 23 apresenta uma cena crucial na história de Abraão, quando ele intercede em favor de Sodoma, buscando salvar a cidade caso houvesse justos nela. Ele diz, e, aproximando-se, Abraão disse, destruirás também o justo com o ímpio? Abraão, ao fazer essa intercessão, demonstra não apenas seu desejo de ver os pecadores arrependidos, mas também sua profunda conexão com Deus, que lhe permite discernir o que é justo e agir em conformidade. Este episódio nos ensina que, em tempos de decadência, manter uma conexão espiritual verdadeira com Deus nos capacita a tomar decisões que vão além do interesse pessoal, buscando o bem coletivo. Em um mundo onde a moralidade e os valores estão em constante declínio, nossa conexão com Deus torna-se nossa âncora. Mateus capítulo 7, versículo 7 nos ensina que pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Este versículo reflete a importância de uma busca constante por Deus, especialmente em um ambiente onde as distrações são muitas e a pressão por conformidade é grande. Quando somos espiritualmente vigilantes e buscamos a orientação de Deus, Ele nos oferece discernimento para navegar pelas dificuldades que surgem em um mundo caótico. O desafio de manter uma conexão espiritual profunda é real e pode ser mais difícil do que parece. O mundo de hoje é marcado pela superficialidade, materialismo e a busca incessante por prazer. Em muitos casos, as pessoas têm dificuldade em discernir o que é de Deus e o que são meras distrações mundanas. Este cenário é muito semelhante ao que se viu em Sodoma e Gomorra, onde as pessoas estavam tão imersas em seus próprios desejos e pecados que perderam a capacidade de ouvir a voz de Deus e discernir o bem do mal. O pecado de Sodoma e Gomorra não foi apenas um reflexo da corrupção de suas ações externas, mas também do distanciamento de Deus, o que levou à queda espiritual da sociedade. Nos dias de hoje, a conexão com Deus se torna ainda mais essencial para resistir aos desafios e tentações de um mundo decaído. Quando nos afastamos de Deus e das práticas espirituais diárias, corremos o risco de cair em um estado de desespero espiritual e moral, o que pode nos desviar do caminho de integridade. A oração, a leitura da Bíblia, a meditação nas promessas de Deus e a comunhão com outros cristãos são fundamentais para que possamos manter nossa fé em um mundo que frequentemente valoriza o efêmero e o material. A conexão espiritual também nos ajuda a compreender o que significa viver de forma justa em um mundo injusto. O profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 29, versículo 11, nos lembra de que eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mesmo em meio aos desafios e ao caos que nos cercam, podemos confiar que Deus tem um plano divino para cada um de nós, um plano de paz e prosperidade espiritual, não de sofrimento e destruição. A chave é permanecermos conectados a Ele e buscarmos sua vontade em cada decisão que tomamos. No entanto, esse processo não é fácil. O mundo decaído em que vivemos constantemente tenta nos desviar de nossos valores espirituais. 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16 nos adverte, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. As tentações desse mundo podem nos levar a tomar decisões erradas, mas quando mantemos uma conexão espiritual sólida, somos capazes de resistir a essas pressões e permanecer fiéis a Deus, assim como Abraão fez ao interceder por Sodoma.
A conexão espiritual também nos dá a sabedoria necessária para agir com compaixão e justiça em um mundo marcado pelo egoísmo e pela violência. No entanto, isso exige uma constante vigilância. Lucas capítulo 21, versículo 36 nos exorta: Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. A vigilância espiritual, que vem por meio da oração e da busca constante por Deus, é fundamental para manter nossa fé firme diante das tentações e desafios que surgem. Finalmente, devemos entender que a verdadeira conexão espiritual não se trata apenas de estar em comunhão com Deus, mas também de refletir suas qualidades em nossas ações cotidianas. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22-23, Paulo descreve os frutos do Espírito como sendo amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando mantemos nossa conexão com Deus, essas qualidades se tornam visíveis em nossa vida, e é por meio delas que podemos impactar positivamente o mundo ao nosso redor, mostrando que a verdadeira mudança começa no coração, através de um relacionamento profundo com o Criador. Portanto, os desafios de viver em um mundo decaído são reais, mas a chave para superá-los é manter uma conexão espiritual constante e verdadeira com Deus. Ao fazer isso, não apenas resistimos às tentações e aos desafios externos, mas também fortalecemos nossa fé e nossa capacidade de agir com justiça e compaixão, mesmo em um mundo que muitas vezes se desvia desses valores. Uma vida espiritualmente fundada não é apenas uma busca por fé ou uma adesão a um conjunto de crenças, mas é uma vida ancorada na presença de Deus, construída sobre os princípios eternos que nos guiam na jornada da fé. Em um mundo que constantemente se afasta da espiritualidade, manter uma vida profundamente fundamentada em Deus traz benefícios profundos e duradouros. Através da nossa conexão com Deus, podemos experimentar paz, direção, sabedoria e força, aspectos que só são acessíveis quando vivemos alinhados com os ensinamentos divinos. Quando falamos de uma vida espiritualmente fundamentada, nos referimos a uma existência que busca viver conforme a vontade de Deus, com uma compreensão clara de nossos valores e responsabilidades espirituais. Em Colossenses capítulo 2, versículos 6-7, a Bíblia nos instrui: Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Essa passagem nos ensina que a vida cristã verdadeira é fundamentada na obra de Cristo, e que devemos crescer espiritualmente, firmando nossas raízes nele, para que possamos viver com confiança e propósito. Uma vida espiritualmente fundada começa com a decisão de estabelecer Deus como a base de todas as nossas escolhas, pensamentos e ações. Quando tomamos essa decisão, nos tornamos mais resilientes diante das dificuldades da vida. Em Isaías capítulo 26, versículo 3, encontramos uma promessa preciosa: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, por quem te confia. Essa paz não é uma paz superficial ou circunstancial, mas uma paz profunda, que vem da confiança total em Deus, mesmo em tempos de provação. O benefício mais claro de uma vida espiritualmente fundada é a paz interior que ela proporciona. Vivemos em uma sociedade onde o estresse, as ansiedades e as incertezas dominam o cotidiano. As pessoas muitas vezes buscam paz nos bens materiais, nas conquistas profissionais ou em distrações efêmeras. No entanto, em Filipenses capítulo 4, versículos 6-7, a Bíblia nos exorta a não nos preocuparmos com nada, mas a entregar tudo a Deus em oração. A promessa é clara: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A verdadeira paz, que só pode ser encontrada em Deus, transcende as circunstâncias externas e nos proporciona serenidade e confiança. Além da paz, uma vida espiritualmente fundada também traz direção. Quando estamos firmados em Deus, Ele guia nossos passos, nos ajuda a tomar decisões sábias e a discernir entre o certo e o errado. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5-6, somos orientados a confiar no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ao buscarmos orientação divina em nossas escolhas, estamos alinhados com o propósito de Deus para nossas vidas e podemos viver com mais clareza e determinação.
Outro benefício significativo de uma vida espiritualmente fundamentada é o fortalecimento da identidade e propósito. A sociedade moderna frequentemente oferece uma visão fragmentada e superficial da identidade, levando as pessoas a buscarem sentido em lugares errados. No entanto, quando encontramos nossa identidade em Cristo, compreendemos que somos amados, aceitos e chamados para um propósito maior. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo nos lembra que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O propósito divino, quando abraçado, dá um significado profundo a cada aspecto da nossa vida, desde nossas relações até nossas escolhas diárias. Além disso, uma vida espiritualmente fundada oferece sabedoria. Sabemos que o conhecimento humano é limitado e muitas vezes falho. A sabedoria divina, por outro lado, é perfeita e atemporal. Em Tiago capítulo 1, versículo 5, a Bíblia nos garante: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Quando buscamos sabedoria em Deus, Ele nos ilumina e nos capacita a tomar decisões que refletem seu caráter e seu propósito para nossas vidas. Essa sabedoria é essencial para navegar pelas complexidades e dificuldades da vida. O impacto social de uma vida espiritualmente fundamentada também não pode ser subestimado. À medida que cultivamos a bondade, a paciência, o perdão e a compaixão em nosso coração, essas qualidades se refletem em nossas ações e relacionamentos. Mateus capítulo 5, versículo 16 nos instrui: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Quando vivemos de acordo com os valores espirituais, nos tornamos luz no meio da escuridão, trazendo transformação e esperança para a sociedade ao nosso redor. A vida espiritualmente fundamentada também nos prepara para enfrentar adversidades e desafios. Quando nossa fé está firmada em Deus, podemos encarar as tempestades da vida com confiança, sabendo que Ele é nossa rocha e refúgio. Em Salmos capítulo 18, versículo 2, o salmista declara: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, a minha rocha, em quem me refúgio. Quando nos fundamos na rocha eterna de Deus, nada pode nos abalar, pois Ele está sempre conosco, dando-nos força para superar qualquer obstáculo. Em conclusão, uma vida espiritualmente fundada é a base para uma existência plena e cheia de propósito. Ela nos oferece paz, direção, sabedoria, identidade e força. Os benefícios dessa vida não se limitam apenas ao nosso bem-estar pessoal, mas se estendem ao impacto que podemos ter em nossa comunidade e sociedade. Quando buscamos viver alinhados com a vontade de Deus, experimentamos os frutos de uma vida bem vivida, fundamentada em fé e esperança. Chegamos ao fim desse estudo profundo sobre as lições poderosas que o Senhor nos ensina através da história de Sodoma e Gomorra. Vimos como a desobediência, os pecados ocultos e a falta de conexão com Deus podem levar ao declínio moral de uma sociedade. Por outro lado, entendemos a importância da integridade, do exemplo de vida cristã e de viver de acordo com os princípios divinos para criar um mundo mais justo e compassivo. Assim como a história de Abraão nos ensina a importância de buscar discernimento espiritual, a história de loteamento nos lembra da coragem necessária para manter-se firme na fé, mesmo em tempos difíceis. Ao tomarmos decisões baseadas nos princípios do Senhor, podemos contribuir para uma sociedade mais alinhada com os valores de amor, justiça e compaixão que Ele nos ensina. Se este conteúdo tocou seu coração e você sente desejo de continuar essa jornada de fé e reflexão, peço que se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar as boas novas de Jesus e fortalecer a nossa fé. E, claro, ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos novos vídeos, cheios de ensinamentos que nos aproximam de Deus. Que o Senhor abençoe sua vida e a de todos ao seu redor, e que possamos continuar firmes no propósito de viver com mais fé, integridade e compaixão. Até o próximo vídeo.